Olá, essa reunião que você vai assistir agora aconteceu no dia 15 de junho de 2022. Nós tínhamos nos programado e conversamos bastante sobre essa sensação de vulnerabilidade que todos nós temos, de onde ela vem e como a gente pode lidar com ela. Nós esperamos que seja útil, que você consiga entender mais ainda a mensagem de um curso em milagres, e se isso for assim, por favor, ajude a gente a levar essa mensagem a mais pessoas, dando um like, se inscrevendo no canal, deixando uma mensagem, e a gente agradece muito. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite vocês que estão aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui, boa noite e boa noite para quem for assistir depois também, não é? A gente faz esses encontros para conversar um pouco sobre um curso em milagres, para falar sobre os termos, sobre as ideias, sobre a metafísica específica desse curso. Então, estamos aqui em mais uma reunião. Hoje, eu tinha proposto, mas a gente também pode conversar sobre muitas outras coisas. Eu tinha proposto da gente conversar sobre essa sensação que não que como fala, ela não é nada separatista, né? Todo mundo sente, tá bom? Bastou pensar que tem um corpinho, todo mundo sente, né? Assim, a sensação de ser vulnerável a alguma coisa, não é? A vulnerabilidade, ela é inata, né? É inerente a esse pensamento de separação, não é? Eu não separei nenhum trecho lá como chama, no curso, mas nós temos vários deles falando sobre isso. E eu não sei se vocês já viram, se vocês querem, querem falar sobre isso, ou tem algum relato para falar sobre isso, tá? Se vocês tiverem, vai ser legal, acrescenta para todos, ok? Mas, se não, a gente vai conversando, eu vou conversando, mas o intuito é para a gente trocar mesmo, né? O intuito da gente fazer essa reunião é para a gente trocar mesmo, ok? É trocar essas ideias, né? E saber como é que o curso fala sobre elas. Bom, sendo inerente, né, ao pensamento de separação, como é que o sistema de pensamentos do ego mantém isso, né? Então, ó, é inerente porque, veja, se nós pensamos, né, que somos separados, nós pensamos que eu sou uma pessoa, vocês são outras pessoas, então, o que é diferente pode vir a me atingir de alguma forma, ok? Eu posso assim, confiar muito em vocês, né, em todos vocês ou em um de vocês, mas um pensamento que não é nada consciente, está bem escondido lá no inconsciente, é que um de vocês, mesmo que eu confie muito, pode fazer alguma coisa contra mim, tá? Como fala, é um pensamento que o autor do curso vai trazendo para a gente, não para a gente falar, nossa, que coisa, que porcaria, eu penso assim, mas não, ele está mostrando para a gente como é que a mente funciona. E aí, o que a gente faz, então, né? Como que nós levamos isso, né? Como que a gente leva isso? Assim, leva no sentido de manter essa sensação, né? Que é uma das bases do sistema de pensamento do ego. Quando a gente condena, né? A gente julga e condena, ou a gente quer atacar de alguma forma. Vamos lembrar de uma coisa, o que o curso chama de ataque, mesmo quando a gente está se defendendo, tá? Então, como que acontece isso? Olha, como que é? Aliás, tem alguém aqui que nunca viu, ou
ou quer falar alguma coisa, nunca viu essa parte no curso, né? Falando que a defesa é um ataque igual, tá? Se tiver, a gente vai trocando essas ideias, ok? Mas, Maria Amélia? oi, fala, bem. Fala, Edna. Oi. Oi. É, eu comecei a reler o livro, né? Hum, E que interessante, né, Maria Amélia? Eu comecei a ler o livro, o agora livro dia texto. 1º, né, de junho, O e livro. comecei a fazer os exercícios, né? Ah, tá. E, nossa, a minha compreensão está sendo tão outra, assim, tão mais profunda. E aí eu tô lendo, aí às vezes, assim, sabe quando você começa a pensar em outra coisa? Aí eu paro, né? Eu acho isso que eu tô achando legal. Eu tô conseguindo ver que eu não prestei atenção naquele pedaço, eu volto. Muito E aí eu legal. fico pensando, sabe quando você fala para a pessoa assim, nossa, agora eu li de novo, tem outras coisas, parece que é outro livro? Não é. É que a gente que não presta, né? Pelo menos eu vi isso em mim. A gente não presta atenção. A gente está lendo e prestando atenção em outra coisa. Então, eu tô achando legal isso, sabe? De estar lendo o livro, a hora que eu vejo que eu saí do negócio, eu volto. Às vezes eu volto até um parágrafo antes. O exercício Aham. também está sendo muito mais fácil para fazer. Ai, tá bem gostoso, viu, Maria Amélia? Assim, Ó, tá reforçando muita coisa. Eu tô adorando reler. E aham. quando assim me dá aquele negócio, que às vezes dá raiva do livro, né? Aí eu dou uma paradinha, fico umas horinhas, volto, porque eu tô lendo um capítulo por dia, Muito né? Então tá sendo bem bom. legal. Então, mas, ó, Edna, esse tipo de depoimento é muito legal, né? Muito legal, porque muitas pessoas pensam e desistem no meio do caminho até, né? Porque acham a linguagem difícil, porque acham que não entendem. E isso é legal, por quê? Porque a gente vai vendo que, primeiro, todo mundo tem essa dificuldade, tá? No começo, todo mundo tem, entendeu? Até eu encontrar o Ken Wapnick, na verdade, um pouquinho antes eu encontrei o Gary Renard, né, para ajudar. Mas aí, depois do Ken Wapnick, foi, assim, né, um divisor de águas. E aí a gente começa a ler. Mas, aliás, a prestar atenção. Eu costumo dizer que, na verdade, são armadilhas mesmo do ego, ou uma autodefesa, porque algumas coisas no curso a gente precisa mastigar um pouquinho, né? A gente precisa mastigar um É. pouquinho, porque senão vem muito de supetão assim, e aí a gente vai correr, não é? É. Então, eu estava conversando na live aquele dia com a Paulinha e falei para ela: eu não sei quantas vezes eu já li o livro texto, gente, eu não sei, são muitas vezes, né? Mas aí depois, e o manual de professores também, porque eu sempre estou dando uma olhada, mas aí de repente encontrei aquela partezinha lá no manual de professores que parecia que não estava lá, sabe assim? Então, ó, não, tinha alguma coisa errada. Mas isso é muito, muito legal. E eu agradeço esses depoimentos todos, porque a gente nem sabe quem vai ouvir aqui no YouTube, né? Então, de repente, serve para alguém, para dar uma força para alguém. E você lembra de ter visto alguma coisa sobre defesa, sobre ataque nesses momentos? Então, né, o começo que eu estou achando bem legal, assim, que é bem ligado aos exercícios, essa coisa da gente tentar mudar o pensamento da gente, de que Uhum. isso aqui não existe, que é a parte que eu acho que é mais difícil, né? Aham. E ela é bem reforçada no começo, que eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Que já é a Aham. minha quinta leitura do livro, né? Dele, do começo ao fim, já, essa vai ser a quinta vez que eu leio, né? Os Aham. exercícios nunca fiz, Maria Amélia, até o final. Ah, Já então. comecei algumas vezes, uma vez eu parei no 200 e tralalá, né? E depois Aham. já comecei algumas vezes, parei logo no começo. Essa vez eu quero ver se eu vou até o fim. Eu nunca fui até o fim dos exercícios, né? Mas pode, não E precisa voltar tudo, viu, Edna? Não precisa é, voltar tudo, porque, né, essa também pode ser uma armadilha do ego, tá bom? Preste entendi. atenção, né? Não, sim, o que eu estou gostando é assim, que eu estou achando que está bem assim engatilhado, né? Que eu faço um exercício, eu leio, daqui a pouco eu vou fazer o exercício e falo, nossa, eu li isso ontem. Então tá bem assim, eu estou gostando muito, né? Do jeito que eu Que estou bom. fazendo, É que né? depois a gente vai vendo que todas as ideias estão em todas as lições, não é? É verdade, É é muito verdade. legal, é muito legal. E daí você vai percebendo, né, que é bem assim mesmo, que ele não muda. Mas, não é? Então, assim, olha, sabe o que está acontecendo com a sua nova leitura, com a sua nova fase do curso?
você Qual? está perdendo as defesas, não é? Ah, Então, a gente vai perdendo as defesas, e é que, na verdade, é o foco da gente hoje. Não que a gente não vá falar de outras coisas, eu acho que tem que sim, falar, sim. tá bom, gente? Eu acho que precisa falar, e se alguém tinha alguma outro assunto ou alguma pergunta assim, pode deixar que o autor do curso junta tudo para nós, tá bom? Ai, Maria Amélia, então eu vou até agora, estou lembrando de uma coisa que foi bem assim forte, o que eu me lembro. Os É, exercícios, antigamente, eu fazia assim, né? Lá no curso ele falava assim, ah, esse lápis... E eu meio que imitava assim, né? Copiava. sei, sei, Hoje eu faço exercício com uma profundidade, assim, diferente, sabe? com E certeza. principalmente com sentimento, sabe aquela coisa, olhar para dentro mesmo, falar assim, ah, é medo. Aí fala, não, não é medo do quê? Aí eu vou fuçando, fuçando, e vou falando mesmo, como fala no exercício, né? Esse meu sentimento Aham, é medo. E antigamente eu fazia assim, ah, é medo, ah, é raiva, assim, sabe, bem, sei, sei. assim, bem longe, né? Parece assim que é lá. Agora eu estou trazendo, sabe, eu acho que o exercício bem mais perto, né? E estou Aham. contando de realmente ser sincera, porque é tão engraçado você estar sozinho fazendo exercício e dá a impressão que você não é tão sincero com você mesmo, né? Pelo menos eu estou vendo isso agora, que eu estou tentando ser um 110, pouco mais né? sincera e estou acreditando que eu estou sendo bastante. Mas acho que não, porque se eu já fiz isso há um tempo atrás e estou vendo o quanto foi superficial, né, o meu exercício, então eu acho que se eu fizer, se eu for fazê-lo daqui a um ano, vai ser, e aí eu vou ver, né, o quanto está sendo também, né? É, É mas eu sempre acho bom. que a gente é sincero dentro daquilo que a gente consegue, não é? A gente é sincero, É. é que depois, como vai tirando, lembra, eu prefiro falar como os budistas falam, né? Ao invés de a gente falar sobre progresso ou como chama? Evolução. Então, eu prefiro falar como os budistas falam. Você vai tirando esses véus, não é? Então, Uhum. aí, vai tirando os véus de Maia para ir tirando o medo, não é? A gente vai tirando esses Sim. medos, um pouco aqui, aí outro pouco, tal. E aí, por isso que parece, alguém de vocês aqui já fez pela segunda vez o livro de exercícios? Não? Bom, enfim. Eu, Já boa fez, noite. Eliana? Joia. Você Olá, boa também, noite. Flávio? Aí, vocês lembram que a sensação é outra? Pode falar, Flávio, tá? Eu tô fazendo pela segunda vez agora, Maria Amélia, e realmente, né, a sensação é muito diferente, assim, tanto de profundidade quanto parece que aquilo que ele expõe quando a gente está Uhum, fazendo exercício. Eu, uhum. pelo menos, já falei assim com outros colegas que quando eu faço os exercícios eu sinto muita raiva. Eu sinto assim muita raiva de outras pessoas, do que está acontecendo, do mundo, dá vontade de matar a primeira pessoa que eu vejo na frente. E aí a primeira, o que eu tento fazer é não me identificar com essa raiva, mas também olhar com honestidade para essa raiva e perceber que aquela raiva não sou eu, mas que aquilo está escondido e está aparecendo, né? Isso, E aí, exatamente. indo para essa questão do ataque, da vulnerabilidade, a impressão que eu tenho, eu não sei se isso está em algum canto do livro, agora eu não lembro, mas parece que esse pensamento de ataque, você contra o outro, parece que ele está na raiz de tudo, né? E aí a sensação que eu tenho é que isso está vindo à tona para que eu observe, muito agora nessa segunda vez que eu estou fazendo, né? Parece que esse ataque ele está realmente na raiz de tudo, na raiz do nosso pensamento, na raiz da separação, né? Então, Muito perfeito, Flávio. É isso mesmo, né? Assim como a Edna está vendo essas sensações diferentes, e essa assim, e sendo sincera, porque eu acho que a palavra que ela, essa expressão, né, Edna, de ser sincero, é isso mesmo que acontece. A gente vai ficando cada vez mais. Nossa, ainda está aqui, né? Está aqui dentro. Nossa, está aqui dentro. E, na verdade, não é a hora que você faz o exercício, né? É que o exercício vai mostrando para você, não é? Então, eles vão mostrando. E este é o movimento de um curso em milagres, moçada. Este é o movimento, porque ele tira de lá de trás todas as coisinhas que estão escondidas,
tá? Está escondido raiva mesmo, e aí traz aqui para a ponta do nariz. Por quê? Porque se continuar lá atrás, a gente não vai saber, né? Não vai saber que está lá, não vai saber que a gente está com isso. E o que acontece quando a gente nega? Projeta. Então, eu vou achar que é o mundo que tem, as outras pessoas, etc. Certo? Perfeito, vocês dois, muito legal, viu? Fala, Valéria. Oi. Oi, eu comprei no finalzinho do ano passado um curso, né? E eu comprei por causa dos exercícios, né? Sim. Então eu comprei e logo no primeiro dia do ano eu comecei a fazer os exercícios, né? Uhum. Aí depois eu achei a Ing, aí eu falei assim, porque quando eu fui ler o livro-texto, aquela parte lá dos milagres, gente, eu achei aquilo chatíssimo. Olha, eu demorei para ler aquilo, aí falei, então tá, vou ler. Aí comecei a ler. Aí depois que eu achei a Ing, o que eu tô fazendo? Eu já estava no capítulo 7, mas só que eu voltei tudo. Aí eu tô fazendo até rascunho, agora eu vou escutando ela, aí eu entendo uma coisa, vou lá, volto, começo a anotar. E com relação ao Uhum. livro de exercícios, tem vezes que assim, eu leio, mas aquilo não causa assim uma profundidade ainda. Mas eu estou acreditando em Jesus. Eu faço, o dia que eu me lembro, eu marco o horário que eu vou de hora em hora, aí Uhum. eu paro, quando dá, eu vou lá e faço o exercício, quando às vezes ele fala. Mas eu, tipo assim, eu tô confiando, eu tô indo. O livro de exercício, eu me programei para fazer o ano inteiro. Então, se vai chover, não importa o jeito que eu vou fazer, entendeu? Então é isso, assim, é a minha Legal. primeira vez, então eu acredito até que quando eu fizer de novo vai ser diferente, como os meus amigos estão falando aí. Sempre é, né? Eu fiz, a primeira vez que eu fiz o livro de exercícios, eu demorei 4 anos para fazer, gente. Tá? Então, assim, ó, não ia, né? Por isso que eu falei para a Edna, fica atenta, porque pode ser uma armadilha mesmo. Mas então eu tinha que voltar, ele não estava perfeito, ele nunca estava perfeito e tal, e badadá, badadá, não é? Mas outra coisa também, Valéria, primeiro que as ideias talvez não sejam muito compreensíveis, né? Principalmente no começo, quando a gente não está muito acostumado com a linguagem. E tem também uma coisa que eu vivo pegando no pé dos meus alunos, né? Então, assim, ó, veja, na introdução do livro de exercícios, tem a primeira frase dele lá, ele fala assim, ó, uma compreensão teórica que o livro-texto te deu, ela é fundamental para que você veja as lições com certa coerência ou com certa razão, não é? Então, todo mundo pula essa linha, sabe? Todo mundo pula, sabe? Aí vamos lá, direto nos exercícios. Não é que esteja errado, de jeito nenhum, mas é que ali a base teórica, não é? Porque principalmente nas primeiras lições, e eu não sei se vocês sabem, a Ellen brigou muito com Jesus por causa daquelas primeiras lições, e ela falava, isso aqui não é nada, né? Isso aqui não é nada, sabe? Olha, essa porta não significa nada, eu que dou significado à porta, eu que... Aí ele falou para ela, preste atenção. Ele nunca esmiuçava para ela, mas ele fala, preste atenção. Anos depois dela já está estudando, né, o curso tudo, aí ela entendeu, e o Ken Wapnick, que escreveu sobre isso também, né, porque ele era muito fofoqueiro, né, fala a verdade, ele falava tudo que aconteceu com eles lá, depois ele relatou, né, graças a Deus. E aí, então, eles viram, as primeiras lições, elas são fundamentais, elas fazem um alicerce mesmo para a gente, sabe? E vai fazendo uma coisa muito profunda, com raízes mesmo, né? Então, quando eu digo essa porta não significa nada, né? E depois, numa outra lição, o significado dessa porta sou eu que dou, eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Que são fundamentais para a gente fazer esse curso. Em primeiro lugar, eu estou dizendo para mim mesma que eu não sei para que serve coisa alguma. Quando a gente faz isso, tá? A gente aceita, porque assim, quando eu falo sou eu mais o ego, né, gente? Tá? Eu mais o ego, então não tem outro jeito. Então, aí eu
junto com o ego, não sei nada. Quando eu aceito isso, eu abro um espacinho para aceitar o que o Espírito Santo pode falar para mim. Tá? E quando eu digo, eu que dou o significado dessa porta, tá? Nessas primeiras lições, eu estou dizendo assim, que se eu tiver medo da porta, na verdade fui eu que dei o significado que ela pode me machucar. Tá? Então eu reassumo reassumo o poder mesmo, o poder da minha mente, ok? Que são as nossas interpretações. Ok? Então, nesse sentido, a gente fala de novo a mesma coisa, fala de novo, assim, o nosso foco, né? Veja, a gente está aprendendo que nada no mundo pode nos machucar, mas a sensação de vulnerabilidade, ela ainda está presente. Então, nós estamos aprendendo isso ainda, ok? É sempre no gerúndio, a gente está aprendendo, tá? E esse estar no gerúndio, falar isso no gerúndio, é um reforço para a gente poder ser um pouquinho menos rígido com a gente, um pouquinho mais gentil, porque a gente é aprendiz, não é? Então, mas compreender por que a gente se sente vulnerável é extremamente importante, tá? É extremamente importante. Enquanto eu penso que eu sou a Maria Amélia, eu vou me sentir vulnerável. Essa identificação com o ego não é só uma identificação, tá? O sistema de pensamentos do ego tem que reforçar essa vulnerabilidade. E tem que reforçar que a nossa defesa tem que estar no mundo, ok? Então eu tenho que ter coisas do mundo para me defender. Então veja, toda vez que a gente ataca ou a gente se defende de alguma coisa, essa sensação de vulnerabilidade ela é reforçada na mente. Tá? Então, eu ataco. Por que eu ataco? Porque as pessoas estão, inclusive, assim, essa pandemia parece que as pessoas ficaram mais bravas ainda, né? Mais irritáveis ainda, né? Então, assim, por que as pessoas estão tão. Eu digo as pessoas, mas eu me incluo, tá bom? Em tudo. A gente está falando de uma maneira geral. Mas, ó, por que a gente ataca? A gente ataca. Isso é só racional, né? Isso é só um raciocínio. A gente ataca por quê? Porque a gente pensa que alguém vai atacar a gente, ou alguma coisa, tá? Então, essa sensação de vulnerabilidade, ela é reforçada. Quando eu me defendo, acontece a mesma coisa, tá? Então, é o mesmo movimento, certo? Ou eu ataco ou eu me defendo, então é porque eu estou me sentindo vulnerável. Agora, obviamente, né, com a identificação com o corpo, né, com o ego, é claro que nós vamos ter muitas situações em que nós temos que nos defender de forma, eu não queria falar a palavra real, porque não dá, não combina, né? Não combina com o curso, mas a gente vai ter que efetivamente se defender, certo? A gente precisa de muitas coisas, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro para ter uma casa, para nos defender do mau tempo da coisa, não sei das quantas, tá? A gente precisa ter alguma coisa, porque a gente precisa comer, porque precisa sobreviver. E o corpo, ele depende de tudo de fora, tá certo? Então, tudo, a gente tem... Agora, veja, o Jesus não está falando para a gente parar de comer, para a gente parar de trabalhar, para a gente não, sabe, não se importar com as coisas do mundo. Não é isso. Ele vai fazendo com que a gente se desidentifique, não é, da coisa, e vai fazendo a gente raciocinar sobre isso, sabe? A gente raciocina, olha, eu tenho muitas necessidades por enquanto, e aí eu presto atenção nestas necessidades que eu tenho. E veja, ter necessidades também é uma forma de ataque. Como que é isso? Não é? Que é o que ele traz para a gente, só para a gente
para a gente entender, e a gente deixa esses ensinamentos ou essa metafísica num cantinho da cachola, e aí depois a gente vai usando conforme a gente vai conseguindo usar, ok? Então, eu tenho necessidades porque eu me sinto separada de Deus, ok? Então, estas necessidades, elas reforçam em mim que eu sou que eu estou separada, que fui eu mesma que me separei de Deus, e aí então eu sou culpada, eu sou pecadora. Tudo isso que eu estou falando está escondido lá no inconsciente, a gente não sabe. Então, o curso vai trazendo para a gente poder olhar, para a gente poder ver a insanidade que é essa crença, né, no pecado, a insanidade. Oi, Valéria, boa noite. Oi? Você geralmente está viajando, só que mês que vem. Meu Deus, sério mesmo? É porque... Acho que ela não percebeu, né? Aí, enfim... Então, ó, a gente vai olhando para isso que está escondido no inconsciente, porque sem saber que essas coisas estão ali, elas vão continuar fazendo todos os estragos e mantendo essa necessidade de defesa ou necessidade de ataque, que é a mesma coisa. E aí, essas necessidades que a gente... necessidade mesmo do mundo, né? Aqui... elas são chamadas pelo curso de ídolos, ok? Vamos falar já a linguagem exata do curso. Elas são chamadas de ídolos. O que é um ídolo para este curso? É qualquer coisa que a gente pense que precisa, porque essa necessidade, né? Porque essa precisão é justamente porque a gente não confia em Deus, é um substituto. Tá? É um substituto para ele, ok? É um substituto. Veja, ele diz para a gente assim, que se nós nos lembrássemos que nós estamos junto com Deus, que a gente nunca se separou, a gente não ia ter necessidade nenhuma, não é? E a gente não teria nenhuma sensação de vulnerabilidade. É pelo menos coerente isso para vocês, gente? Precisa ser coerente, não é? Então, veja, se o Deus é todo-poderoso, e ele é o Criador e ele é o Todo-Poderoso, veja, ele não... junto com ele, nós não teríamos nada, nenhum problema, nenhuma sensação de vulnerabilidade e nenhuma necessidade. Então, é assim, trazer esse assunto à tona é porque a gente tinha que lembrar, não, tinha que é coisa do ego, nós podemos nos lembrar, não é? De que toda essa confusão está, na verdade, nos nossos pensamentos, e esses pensamentos podem ser corrigidos por uma parte da nossa própria mente que pensa com Deus, tá? Só que para aceitar a correção, e que também a gente vai aceitando bem devagar, para aceitar essa correção, nós precisamos fazer esse trabalho todo, de trazer para cá o que está aqui. Veja, o curso, o recurso didático, ou o instrumento de ensino que ele tem, são os nossos relacionamentos, não é? A gente já falou sobre isso muitas vezes. E por quê? Eu não acho que nós somos um. Eu não acho. Eu sou a Maria Amélia, vocês são, sabe, vocês são vocês e eu sou eu. Então, eu não acho isso. Para eu me lembrar da unicidade, que essa lembrança é a única que vai me trazer a minha certeza da minha invulnerabilidade, eu olhar para você e vi você, qualquer um de vocês, qualquer um, eu não preciso nem ser todos, é um só, né? Uma pessoa que se relaciona comigo, olhar além da forma não só do corpo, tá? Mas além da forma do comportamento, além da interpretação ou do conceito ou da opinião, não é? Da minha própria percepção dela. Tá? Aí, olhando além dela,
além da forma, eu vou começar a me lembrar devagar, sempre devagar, tá? Que nós somos iguais em mente. E aí, o respeito, por exemplo, né, aos medos, aos medos da outra pessoa, aos limites que eu percebo nela, vai ser o respeito aos meus medos e aos meus limites, ok? E aí, quando eu tenho esse respeito, não precisa ser, né, uma coisa do outro mundo, sabe? Mas esse pouquinho de coisa que acontece, como é que acontece esse respeito, né, gente? Por meio do perdão, tá bom? Então, esse respeito, né, que a gente vai tendo, que acaba não, né? É o nosso autorrespeito, certo? Ele vai sendo conquistado, e o que vai acontecer quando eu olhar para uma pessoa, né? Uma pessoa além da forma, não é? Além dela, além daquilo, ver exatamente o conteúdo, ou, se vocês preferirem uma linguagem mais mística, né? Uma essência, entende? Eu perco o medo dela. Só que eu não perco o medo só de uma pessoa. E é isso que o Jesus tenta explicar para a gente. A gente perde o medo não é de uma pessoa, a gente vai perdendo o medo de forma geral, tá? Com todos, de todas as formas, porque um pensamento corrigido para uma coisa, e não é só, é isso que ele tenta explicar para a gente, né? Não é como fala, não é uma coisa que acontece entre duas pessoas, porque as mentes são unidas. Então, a cura que a gente tem em relação a um relacionamento, né, com uma pessoa, essa cura, ela é refletida de forma que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Não acontecer exatamente na forma, mas a quem pode atingir, ok? Tá? Deixa eu só falar um negocinho aqui para a Débora está perguntando. Eu perdi a última resposta. Sim, a gente disponibiliza, viu, Débora, no YouTube, tá? Elas ficam sempre aqui no YouTube, ok? Não é imediatamente, viu? Porque tem umas mais antigas que a gente vai pondo, mas sempre está aqui. Mas se você quiser falar de novo, se quiser perguntar de novo, porque eu não lembro qual que foi, o que você perdeu, mas a gente volta. Não. Era sobre os exercícios. É que eu estava ouvindo meio de longe e eu falei, nossa, que interessante que tá. Então eu corri para cá, mas eu já tinha perdido o fio da meada, sabe? Mas depois eu assisto, não tem problema não. Tá não bom, precisa repetir. legal. Tá? Obrigadão. Imagina, eu que agradeço. Mas, então, ó, tá certo, meninos, tá? A gente está falando, então, de uma forma assim, porque onde está o medo? Né? Onde está o medo? Na mente, tá bom? Onde estão os agentes que me dão medo? Na mente, ok? Por quê? Por que a gente precisa também olhar para isso e lembrar disso? Porque, veja, se não fosse assim, se fosse realmente alguém ou uma pessoa, ou um presidente, sei lá, né, alguma coisa que tivesse, que ameaçasse todo mundo sentiria a mesma coisa, tá? Mas não é assim. Então, o que nos causa medo é a nossa percepção ou a nossa interpretação de alguma coisa. Tá certo? E isso precisa ficar claro. Por que precisa ficar claro? Não é só porque a gente vai tirando os medos da mente, não. É porque a gente precisa lembrar que todo o poder da mente é nosso. Tá? Que nós somos muito poderosos, porque, afinal de contas, nós somos extensões, certo? De alguém muito poderoso. A gente fala alguém, né? Porque a gente vê ainda nós daqui e Deus fora, né? Nós separados ainda de Deus, ok? Mas conforme a gente vai aceitando, né, essa igualdade com as outras pessoas, a gente também vai aceitando que nós somos um com Deus, tá?
o que é mesmo muito difícil para todos nós. Essa unicidade a gente não consegue alcançar assim, com uma mente dividida, né? Como diz o autor do curso, uma mente dividida não consegue alcançar o que significa a unicidade absoluta. Então tá, então assim, humildemente a gente fala, tá bom, não sei. Então deixa eu fazer com as minhas coisinhas aqui, certo? Então eu faço com as minhas coisinhas aqui, todo esse exercício que ele vai falando, não é? Então, como que a gente consegue se sentir menos vulnerável? Na coisa da prática mesmo, né? Na coisa da prática. Entendendo que, né, a vulnerabilidade, eu estar à mercê de coisas que podem acontecer, né, de coisas ruins que podem me destruir ou podem me machucar, acontece porque eu estou pensando que eu estou totalmente separada de vocês e que eu sou muito legal e que eu sou muito, assim, eu não vou fazer nada, mas no meu pensamento eu já condenei alguém. Quando eu condeno alguém no meu pensamento, tá bom? Eu já me senti vulnerável. Veja, o que está acontecendo? Eu estou vendo alguma coisa aqui dentro do meu conteúdo, porque eu não tenho outro lugar para ver, sempre dentro do meu conteúdo, só que eu estou negando este meu conteúdo e estou vendo fora, tá? Aí, assim, para simplificar um pouco, né, assim, todo esse processo, que na verdade a gente poderia ficar aqui 200 horas, dá certo, né, estamos falando um monte, mas para simplificar, veja, a gente pode olhar assim, ó, quer ver? Suponhamos que, quem que eu vou falar hoje? O Flávio, que faz tempo que não aparece, pronto, vai o Flávio. Então, o Flávio fez alguma coisa ruim ou grave para mim, né? Fez alguma coisa. Nesse sentido, olha só, primeiro, eu tenho o direito de me sentir vítima, tá bom? Eu tenho o direito, estou me sentindo uma vítima. Só que depois eu começo a pensar, então eu fico com raiva, eu fico dolorida, eu fico magoada, etc, etc. Mas porque eu tenho esse direito, porque é assim que eu aprendi. Mas eu sou a Maria Amélia e ele é o Flávio. Então, se já tem dois, já tem uma diferença aí. Mas depois eu começo a ficar mais esperta e eu falo, gente, eu gosto de sentir aquela paz lá que o Jesus já me falou e eu já senti algumas vezes. Então, eu começo a tirar o Flávio da minha mente. Eu começo a perguntar para mim o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo, né? Por que estou me sentindo com raiva, magoada, etc. E aí, né, no fim das contas, não no fim das contas, mas no meio, entremeado o meu raciocínio, eu vou me lembrar que o Flávio, na verdade, ele só estava com medo, não é? Por quê? Porque ninguém ataca se não tiver com medo. Ninguém ataca se tiver em paz, entende? E eu fui a bola da hora, né? Sabe? Ó, eu estava passando pela frente e foi o que ele quis, tá bom? Foi onde ele quis. Agora, veja, se de repente o Flávio tivesse feito a mesma coisa para mim, para a Valéria, para a Rita, por exemplo, pode ser que a Valéria e a Rita tenham tirado de letra esse negócio e falar, ai, coitado do Flávio, tá? E eu tô aqui, magoada, chorando, fazendo, né, e com muita raiva, e imaginando como que eu posso fazer uma vingança, entendeu? Assim, ó, tal, né? Então, e eu vou descobrindo, tá? Eu vou tirando os véus de Maia em relação à minha interpretação do negócio. Então, eu vou tirando aos poucos, revendo essa situação outra vez, falando, pensando, lembrando em algum momento, né, que o Flávio, o que motivou o Flávio a me machucar foi o medo, tá bom? O medo, porque ele não faria isso se ele estivesse bem, se ele estivesse em paz. Então, eu vou tirando isso da minha própria mente. Este é o processo do perdão, que tem passos. Tá certo? Então, a minha invulnerabilidade, a minha segurança, ela vai acontecer
quando eu vi o Flávio e a mim, inocentes, tá? Então, eu vou descobrindo que a força mesmo, a minha invulnerabilidade está exatamente, né, no sentido de eu saber que dentro de situações, né, difíceis, dentro deste mundo, nós somos inocentes. Por quê? Porque o mundo é só uma projeção, ele é só uma ilusão. Então, eu posso dizer que os erros bárbaros que a gente já viu aqui, né, e que tem visto, na verdade, né, os erros bárbaros aqui, eles são apenas erros de pessoas que estão com medo. A mente, que é uma só, tá? Então, ela tem medo. Eu falo, a gente faz assim, né, esse caso, né, da minha briga com o Flávio, porque ele é para cá, ele está trazido, ele está assim, no nosso mundinho, né, no nosso como é que fala, Rita? Na novelinha particular, né, na minha novelinha particular. Porém, isso acontece em todo nível de escala, tá? Em todo nível de escala. E a gente traz para cá porque é assim que a gente consegue lidar. Se eu quisesse, eu não sei se eu já contei aqui no Tira Dúvidas, mas eu tinha uma mente muito perturbada, né? Muito, muito. Passei minha infância e adolescência e uma parte de adultos, antes de encontrar o curso, completamente perturbada. Eu não aceitava esse absurdo, né? Que é esse mundo cheio de diferenças mesmo, né? Olha, tem rico, tem pobre, tem bom, tem ruim, tem não sei o quê, tem isso, e isso não tinha coerência para mim. Então, e aí eu ficava muito revoltada. E passei uma época da minha vida, algum tempo, ateia, né? Então, hoje eu sei que o que eu era agnóstica em relação a esse Deus que me mostraram, ou né, que me mostraram, não. Assim, o Deus que a gente fez, tá bom? Eu, inclusive. Então, aí, de repente, tudo começou a ficar coerente com esse curso, não é? Ficou coerente, porque, sabe, o Deus, o bom, o verdadeiro, ele jamais faria como fala, um mundo dual, que tem bom e tem ruim, né? Que tem bonito e que tem feio, entende? Ele jamais faria isso. Então, isso ficou coerente para mim, e aí, então, a gente começa a aceitar. E aqui, e é importante que a gente lembre, né? A gente vai continuar, fala, nessa confusão, tá bom? Porque não tem jeito. Não tem aqui alguma coisa boa se não tiver uma coisa ruim para contraposto, porque é dual, não é? Mas a gente vai achando a paz ou a invulnerabilidade conforme a gente vai tirando o peso do julgamento condenativo daquilo que parece que está fora, tá? E é aos poucos. E não adianta a gente pensar, porque quando a minha mente era muito bagunçada, aí eu pensava no todo, né? Aí eu pensava no todo. A fome do país, a fome de não sei onde, os maus tratos com isso, maus tratos. Então, assim, fica muito difícil, eu não vou conseguir consertar isso, certo? Mas, a partir do momento em que eu aceito que as mentes são unidas e que se eu curo no sentido de perdoar, não é? Os meus relacionamentos, os meus furdúncios que eu tenho aqui, pertinho de mim, eu já estou desmanchando na mente de todos, ok? Porque é uma mente só. Então, tudo que a gente tem para fazer é cuidar da gente, tá bom? É cuidar dos nossos relacionamentos aqui pertinho. Não que a gente não possa fazer, pegar uma causa, né? Por exemplo, uma causa, sei lá, né? De humanitária ou mesmo de proteção aos animais, não sei o quê. A gente pode fazer, lógico que sim. Mas a cura real é aquela que você está fazendo aqui dentro da sua mente, ok? Enquanto eu condenar, e não adianta a gente vai fazer isso, tá?
Então, assim, ó, principalmente, né, que a gente pega, eu que gosto muito de animaizinhos, né, então você pega, assim, essas maldades, né, assim, gratuitas, né, porque são maldades gratuitas, porque os animais não fazem nada, né, eles nem pensam, assim, não tem essa coerência, esse raciocínio. Então, assim, aí a gente fica com raiva mesmo, fica com raiva. Aí depois, para um pouquinho, pensa um pouco, lembra que esse mundo é assim mesmo, esse mundo é um mundo de ataque. E esse ataque é reforçado cada vez que eu fico lá nesses pensamentos de condenação. E veja, a ira, né, que é inerente a uma mente que pensa que está separada, essa ira, ela fica latente. E algumas partes de nós não dão conta, né? Não dão conta. Olha lá, o Flávio hoje, agora falando sério, não é da nossa briga, tá, Flávio? Então aí, ó, ele relatou que, assim, é muito difícil a gente olhar para dentro e ver essa raiva. Claro que é para todos nós, mas ela tá aí, tá bom? Só que o lado bom do negócio é que vai sendo mostrada essa raiva só para você ver que ela não tem cabimento, que ela é insana. Por quê? Porque ela também não pode existir sozinha, tá? Ela tem que ter o amor contraposto aqui, certo? Ela está aqui, o amor também está aqui, não tem jeito, né? Ainda bem que ele fala isso, explica isso pra gente, tá bom? Por isso que a gente pode perder o medo de olhar para dentro e de olhar para essa raiva toda, tá? Então, tudo isso para falar aquilo que o Jesus fala desde a primeira linha, né? Ó, olha para dentro, tá? As coisas estão aí dentro. Não é ficar neurótico, ficando olhando para os seus problemas, não é isso. Mas cada vez que passa alguma coisa e que isso não está gostoso, é aí que a gente vai olhar, tá? É agora que eu vou olhar. Ah, não tá muito bom isso aqui. Tal coisa aconteceu e eu não sei nem por que eu fiquei desse jeito. Dá uma olhada, mas dá uma olhada não procurando, que eu vivo falando isso aqui, né? Mas vamos lá. Olhar para dentro não é buscar a interpretação do Espírito Santo, tá? Olhar para dentro é você olha, você constata e você pede ajuda. Esquece. Quanto mais assim rapidamente a gente esquece, mais facilmente o Espírito Santo ou Jesus podem voltar com a interpretação deles. Mas normalmente a gente fica, né? Mas por que será? Mas aonde veio? O que aconteceu? Mas aonde? Né? Por que eu fiz assim? Por que eu senti assim? E não sei o quê, ok? Então, isso também é super importante da gente reforçar. A gente olha porque a gente precisa constatar que está ali, não está em lugar nenhum lá fora, tá? Não está ali. E aí, o que as coisas estão mostrando para a gente? Né? O que as coisas fora, ou as pessoas fora estão mostrando para a gente? Conteúdo da nossa própria mente. Quando você perdoa e você encontra qualquer coisa que você olha que se acha muito bonitinho, qualquer coisa, né, que não precisa ser aquela pessoa ou aquela situação, você está encontrando o que ele chama de testemunhas do seu estado mental. Não é? Maria Mé, Oi, bem, fala, Ed. sabe o que eu estou pensando aqui? Eu faço assim, né? Eu tenho qualquer coisa, falar, entrego para o Espírito Santo, né? Daqui a pouco eu começo a pensar e dar solução, Aí eu falo assim para o Espírito Santo, poxa, eu estou te dando tanta ideia boa. Você resolveu? Isso E aí mesmo. começo a rir, né? Porque eu falo, gente, que entrega é essa, né? Que você entrega, né? E fica pensando naquilo. Aí eu falo, você entrega falando para ele, deixa eu te explicar o que você tem que fazer. Assim, né? Não, e dou várias, assim, sabe? Depois penso de um outro jeito, eu falo, olha, essa também era uma boa solução. Então, quer dizer, você me entrega, né? Aí eu começo a rir, né? Eu falo, ai, Senhor, só ele mesmo vai ter paciência comigo, viu? E é mesmo, né, Ed? Com todos nós, viu? Não pense que você está isolada nisso aí, não, tá bom? Porque assim, ó, nossa, eu daria solução para um monte de coisa aqui, entendeu? Para um monte de coisa. Mas normalmente o movimento é esse mesmo, né? A gente fala, não, eu preciso pedir uma ajuda.
Então, aí a gente pede ajuda, mas em pensamento a gente fala, bem, podia ser assim, assado, né? Esse jeito, não sei o quê, né? Então, a gente quer que ele faça aquilo que a gente acha que é o melhor, né? É verdade, Mas se a gente rir um pouquinho disso e lembrar que quem dá esse tipo de sugestão é o ego, a gente ri e fala, olha, vai caçar coquinho lá na descida, entendeu? Né? E não que a mente não vá voltar para a mesma coisa, ela volta, mas cada vez que a gente para e pensa e fala, nossa, olha eu aqui falando para ele o que é melhor, né? Aí a gente dá risada e aí a gente dispensa de novo, não é? Mas legal. Então, ó, eu não sei se a ideia ficou clara e eu agradeço muito vocês trocarem essas coisas com a gente aqui, né? Porque é sempre muito útil para quem está assistindo. Às vezes, eu recebo bilhetes, sabe, meninos? Agradecendo a todos, agradecendo todas as contribuições, que uma pessoa falou uma coisa e aí a outra se tocou quando ouviu, sabe? Então, é muito legal, muito mesmo. Então, nosso tempinho acabou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou Edna mesmo? Dá tempo? Não, Maria Amélia, muito obrigada, viu? Sempre por tudo, viu? Ah, imagina, eu que agradeço. Diga, Flávio, já não brigo mais com você. Só uma última coisinha, Maria Amélia. Foi muito interessante tudo que você falou, assim, porque essa coisa da invulnerabilidade, tudo isso vai emergindo conforme a gente vai perdoando, né? Praticando o perdão desse curso, assim, porque eu vejo um certo equívoco às vezes, eu também já tive muito isso, assim, de pensar, bom, Jesus está dizendo que eu sou invulnerável, então eu vou comer qualquer coisa, eu vou viver de qualquer jeito, vou fazer o que me der na telha, né? E aí realmente ele está dizendo que nós somos invulneráveis, mas ao mesmo tempo que a gente não acredita nisso, né? E que a gente precisa fazer o nosso trabalho de perdão, de entrega, e isso vai o Cristo dentro da gente, ele vai emergindo, né? Vai despertando como uma consequência disso. Então, eu acho muito importante só frisar esse ponto, porque às vezes a gente parte como um ponto primeiro, assim, não, então eu já sou invulnerável, já despertei, e não é bem assim, né? A gente tem que ir perdoando e sendo muito gentil no nosso processo, né? Para isso você vai testemunhando essa paz como um resultado de tudo isso. Perfeito, Flávio, é isso mesmo, viu? E olha, tem muita gente que distorce isso, porque essa ânsia da gente ter uma espiritualidade mais avançada e não sei o quê, faz com que o ego deite e role nisso, né? Nessa coisa, sabe? Deita e rola. Assim, ó, tem corpinho? Tem tudo, amor. Ou pensa que tem um corpinho, né? Tem tudo, sente tudo. E cuidar do corpo não é como fala, mantê-lo como enaltecido. É só porque ele é assim. E os cuidados vão ficando diferentes quando a gente vai entendendo que a gente não é um corpo, sabe? Eles vão ficando diferentes, inclusive, às vezes, muitas vezes, muito mais gentil, não é? Muito mais gentil. É um veículo para a gente, né, lembrar que ele nem existe. Tem Edna e Ana que estão desmutadas. Vocês precisam falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Oi, Maria Amélia. Oi, bem. Eu quero agradecer a Edna, porque eu dei muitas risadas aqui com o depoimento dela. Foi muito bom, Edna, obrigada. E queria contar também um sonho que eu tive que foi muito engraçado, porque eu estou fazendo os exercícios, né? Uma noite dessas, eu sonhei que eu tinha sido raptada e que um cara botava uma arma na minha cabeça e eu olhava para o cara nos olhos, encarava ele e falava assim para ele: eu não tenho medo de você, você não pode me ferir. E aí eu acordo, bem na hora desse episódio, eu acordo e fico dando risada, né? Porque o ego dizendo assim para mim: eu queria ver você dizer isso na vida real. Você só falou isso porque você estava sonhando. Cara, e eu fiquei rindo vários minutos, assim, sabe? Depois que eu acordei, falei, cara, mas olha, ele pegou pesado comigo, né? Mas foi muito engraçado, porque na hora que eu acordei, eu pensei, né? Quer dizer, o ego pensou, né? Queria ver você com essa coragem toda, né? Não, isso, mas sabe, Ana, assim, é isso, e também era isso que eu ia falar, a hora que o Flávio estava falando, eu acabei de esquecer.
a única coisa vulnerável aqui é o corpo, não é? O corpo pode sofrer alguma coisa. Então, a nossa Exato. desidentificação com ele vai aproximando esse sentimento de invulnerabilidade, não é? Mas, Isso gente, mesmo. muito obrigada, viu? Ó, e Muito você fala obrigada. para o seu ego que se acontecer, não vai acontecer, mas se acontecer, você já está pronta, tá bom? É isso aí. Não tenho medo de mais nada. Isso mesmo, né? Isso mesmo. A única coisa que Obrigada, pode ser gente. destruída Boa é o noite a corpo. todos. Então, É. meninos, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço imensamente a todos essa presença aqui gostosa, tá? Ó, beijo no coração de cada um, viu? Beijo, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijo, obrigada a todos. Beijo.